Esse assunto de leveza para mim é um assunto extremamente pessoal, porque eu considero que eu levei a minha vida com uma energia muito pesada por muitos anos. Só que quando eu paro para olhar para trás, quando eu paro para ver a vida que eu tive e como eu encarei a situação, eu vejo que encarar a vida da maneira que eu encarei era a única possibilidade que eu tinha. Por quê? Porque eu convivia com os meus pais, eu vivia com os meus pais e eles são pessoas que vivem, né, com essa energia muito pesada. Só para fazer um parênteses aqui, eu não estou falando energia pesada no sentido espiritual, metafísico, nada disso. Eu estou dizendo, digamos assim, uma atitude mental que você tem em relação ao mundo, às coisas que te acontecem, a como você encara as coisas que te acontecem. Então, assim, dependendo da maneira que você encare a vida, você vai interpretar as situações de maneira diferente, né? Isso é bem claro. E aí, o que estava acontecendo? Eu convivia com os meus pais, convivia com essa energia pesada deles, essa energia sobrecarregada, e eles acabavam descontando essa energia pesada em mim. Na maioria dos casos, a minha mãe descontava a energia dela, a energia pesada dela no meu pai, e o meu pai descontava a energia pesada dele em mim. Então, eu era para-raio de duas pessoas, né? Uma diretamente, que é o caso do meu pai, né? E outra indiretamente, que é o caso da minha mãe. Então, o primeiro ponto aqui que eu queria falar, que eu vejo pouca gente falando, cara, se você está vivendo uma vida muito pesada, se a sua energia é uma energia muito pesada, muito provavelmente você vive com pessoas de energia muito pesada. Seja os seus pais, seja amigos, seja ambiente de trabalho, seja faculdade, seja escola, enfim. Então, assim, na medida do possível, se afaste desses ambientes aí. Eu sei que não é uma coisa fácil, eu sei que muitas vezes você trabalha num lugar que você não queria trabalhar de jeito nenhum, às vezes você tem pais tóxicos, mas você, sei lá, tá desempregado ou ganha muito pouco para poder ir morar sozinho. Mas, cara, na medida do possível, é bom você se afastar dessas pessoas, desses ambientes, desses amigos, enfim. Se você puder sair dessa situação, vale a pena. Por que eu estou falando isso? Eu vejo muita gente abordando esse tema da leveza, de viver mais leve, ter uma atitude mental mais positiva. Só que as pessoas esquecem que existe o externo também, não é só o interno. O externo molda o interno e o interno molda o externo. Então tá tudo interligado. Não tem como você querer tapar o sol com a peneira e querer simplesmente desligar o botão do externo. Isso não existe, isso não funciona. Uma coisa que eu fiz muito para ter mais leveza na minha vida foi entender que eu tenho que me preocupar com coisas que estão no meu controle. Coisas que não estão no meu controle, eu não devo me preocupar. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu me mudei aqui pro bairro, né, tinha uma situação de buraco na rua. E aí eu liguei para a prefeitura, eu pedi para eles consertarem, fiz de tudo, assim, tudo que eu podia fazer para tentar resolver a situação, eu fiz. Só que a prefeitura não veio. Eu cheguei até a ligar outras vezes e a prefeitura não veio, não consertou o buraco da rua. Então, assim, eu poderia ficar remoendo esse problema por semanas, meses, anos. Só que não, cara, é um problema que está fora do meu controle. Eu não tenho como ficar perdendo energia mental com esse tipo de coisa, com o buraco da rua. Se eu não conseguir resolver o que estava no meu alcance, que era ligar para a prefeitura, avisar que o problema existia, então eu tinha que simplesmente seguir a vida, entendeu? Eu vejo que muitas pessoas que têm essa energia mais pesada, elas absorvem demais problemas que não têm necessidade nenhuma de serem absorvidos. Então, por exemplo, alguém te fecha no trânsito. Cara, isso daí para uma pessoa que tem energia pesada, acaba o dia dela. Ela fica o dia inteiro falando sobre isso. Ela fica o dia inteiro, da hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir, falando do cara que fechou ela no trânsito. É um negócio assim, impressionante. O que eu quero dizer com isso? Qualquer coisa na vida de uma pessoa com energia pesada vira uma bola de neve muito grande.
E aí, se por exemplo, se essa pessoa que foi fechada no trânsito tiver digamos assim, um incidente com alguém no trabalho, cara, acabou o dia dela. Ela vai ficar o dia inteiro revoltada. Sendo que você poderia simplesmente ter muito mais leveza com essas situações cotidianas. São coisas que acontecem todo dia com qualquer pessoa. Cara, você está no meio de pessoas que dirigem e entre as pessoas que dirigem, tem pessoas que dirigem bem e tem pessoas que dirigem mal. Então, você tem que saber que em algum momento isso aí vai acontecer. Alguém vai te fechar no trânsito, alguém vai ser muito lento, alguém vai ser muito rápido, enfim. São coisas que acontecem. E, cara, as pessoas também têm dias ruins. Então, às vezes, você vai tomar uma patada de alguém porque a pessoa está num dia ruim. E se ela for assim no dia a dia dela, normalmente, né, uma pessoa que gosta de dar patada nos outros, das duas, uma. Ou você se adapta, você aceita que a pessoa é assim, ou você faz de tudo para sair dessa situação. Seja num relacionamento, seja com seus pais, com os amigos, enfim. Falando mais um pouco sobre o assunto anterior, a maneira que você interpreta as coisas também muda tudo. Então, por exemplo, você pode ver uma louça na pia e ficar revoltado porque você tem que lavar a louça. Só que você pode ter uma outra abordagem. Você pode pensar o seguinte, cara, que bom que eu tenho uma louça para lavar. Isso significa que eu tive comida para comer. Tem gente que não tem comida para comer. E esse cara que não tem comida para comer daria tudo para lavar a louça que você está reclamando de lavar. Então, percebe que aqui é uma questão de como você vê as situações da sua vida. Você pode reclamar de que tem que ir andando para algum lugar porque está sem dinheiro de passagem. Tem gente que daria tudo para ter as pernas que você tem e está reclamando de ter que ir andando. O cara não tem perna. Ele não tem a possibilidade de reclamar por ir andando, porque ele simplesmente não tem perna. E você está reclamando que tem perna, mas não quer andar. Cara, é tudo sempre assim. Se você não entender que tudo depende da interpretação que você dá para o fato, qualquer coisa mesmo pode virar um problema de um dia inteiro, entendeu? Vou dar mais um exemplo aqui. Teve uma vez que eu estava no apartamento da namorada do meu primo. Ele estava junto, né? Aí eu não lembro exatamente o que aconteceu, se foi um prato ou se foi um copo, mas ela quebrou... Eu acho que foi um copo. Ela quebrou o copo e, cara, o meu primo fez assim um show, sabe? E aí eu virei pra ele e falei, cara, é só um copo. Por que você tá fazendo esse show todo? É só um copo, é literalmente só um copo. Um problema de 2 minutos, que você pega uma vassoura, pega uma pá, varre tudo e joga no lixo, se transformou num problema de minutos. Eu acho que durou mais de 1 hora esse problema, 2 horas, entendeu? E eu virei pra ele depois e falei, cara, é só um copo. Por que você vai ficar se estressando tanto por causa de um copo? Não faz sentido nenhum. Outra coisa que eu vejo que as pessoas que têm essa energia mais pesada fazem muito é que elas ou vivem no futuro ou vivem no passado. Então elas se apegam a problemas do passado, coisas que já aconteceram e que elas não têm como resolver, e coisas que podem acontecer. Porque, cara, se você parar para pensar, tudo que está no futuro ainda é incerto. Você não sabe de fato se aquilo ali vai acontecer. Pode ser que aconteça e pode ser que não aconteça. E assim, 99% das coisas que a gente pensa não acontecem de fato. São poucas as coisas que de fato acontecem. A gente não tem esse poder todo de transformar todos os pensamentos em realidade. Alguns vão virar realidade e a maioria não. E tá tudo bem, a vida é assim. Então, se você quiser levar uma vida mais leve, é bom que você viva mais o presente, viva mais o dia a dia, viva mais o agora. Eu sei que esse papo de viver o agora é papo de autoajuda, né? Tal do poder do agora. Mas assim, se você quiser viver uma vida mais leve, você tem que viver o dia a dia. Tem que viver um dia após o outro. Cada dia tem o seu próprio problema. E assim, não vale a pena viver o problema de amanhã, que talvez nem vá existir, hoje. E o problema de ontem, que é o problema de ontem, ou seja, não existe mais no hoje, também não tem que ficar sendo um problema de questão. Cada dia tem o seu problema. Outra coisa muito legal, agora já para o encerramento do vídeo, é o famoso discurso do Steve Jobs. E aí, em uma das partes desse discurso, ele fala sobre conectar os pontos.
E para você conectar os pontos, você não consegue conectar enquanto está vivendo. Você tem que ter passado pela situação. Então, assim, você só vai entender por que foi importante passar por tal coisa depois que tiver passado por ela, não antes. Porque aí você vai ver, pô, se não tivesse acontecido isso, eu não teria conquistado aquilo. Então, assim, é bom você fazer esse exercício de reflexão, né? Pô, isso aqui que aconteceu só aconteceu por causa daquilo. E assim sucessivamente. Eu vou dar um exemplo aqui que é um exemplo bem trágico, mas que exemplifica muito essa questão. Naquele acidente da Chapecoense, né, que todo mundo conhece, pelo menos todo mundo que gosta de futebol, o goleiro da Chapecoense fez uma defesa no último momento do jogo. E se ele tomasse aquele gol, a Chapecoense seria eliminada. Mas ele defendeu. E aí a Chapecoense passou de fase, né, foi para a final. E aconteceu o que aconteceu. As coisas se conectam. As coisas acabam se conectando. O que você está vivendo hoje pode ser que você só entenda por que você está vivendo aquilo amanhã. Você não consegue conectar os pontos olhando para frente. Você conecta os pontos olhando para trás e fazendo uma reflexão bastante profunda sobre a sua vida.